A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos comentando a lição de número 11 das lições bíblicas jovens, que tem como título Livramento e Ação de Graça. Nós estamos dando prosseguimentos ao nosso estudo bíblico desse trimestre, o qual estamos falando a lição Encorajamento, Instrução e Conselho. E na lição de hoje, lição de número 11, estaremos comentando o tema Livramento e Ação de Graças. O texto principal encontra-se no Salmo 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Resumo da lição. O exercício da virtude da gratidão é uma ação vertical para com Deus e, ao mesmo tempo, uma ação horizontal para com o próximo. O texto bíblico encontra-se em Salmo de número 116, versículo de número 1 ao versículo 19. Introdução. Nesta lição estudaremos o privilégio de cultivar a gratidão em nossa vida. Veremos que, por ocasião de um grande livramento do salmista, ele propôs apresentar atos de ações de graças pelo que Deus fez em sua vida. Assim aprenderemos que cultivar um coração grato torna a vida mais leve. A gratidão na vida de um crente revela o cultivo da humildade, pois o crente sabe que o que ele recebeu veio de Deus e não de suas próprias forças. Tópico 1. A súplica da alma diante do iminente perigo. Ponto 1. O que é o Salmo 116? Esse salmo tem Davi como autor. Ele se encontra na categoria dos salmos de louvor ou de ação de graças e faz parte do 5º livro dos Salmos. No contexto mais específico dos judeus, o Salmo 116 está entre os denominados de Hallel, que significa louvor, ou seja, os Salmos 113 a 118. Esses salmos eram recitados, ou melhor, cantados sempre no encerramento da ceia pascal dos judeus. No Novo Testamento, os evangelistas Mateus e Marcos escrevem que, por ocasião da última ceia de Jesus, nosso Senhor e os apóstolos cantaram um hino, Mateus capítulo 26, versículo 30. De acordo com o contexto do Salmo 116, com os registros dos dois evangelhos que se antecipam ao período de angústia do Senhor no Getsêmani, Mateus capítulo 26, dos versículos 36 a 46. Provavelmente o hino que Jesus e os apóstolos cantaram foi o Salmo 116. Trata-se de um hino em que o salmista agradece a Deus pelo livramento de uma morte iminente. Versículos 3, 9 e 15. Ele invocou o nome do Senhor por ocasião de um momento sombrio, e Deus o respondeu com livramento. Esse hino, portanto, é uma canção de gratidão ao Senhor, em que se estabelece um laço espiritual de quem possui algo, Deus, com quem precisa de algo, o salmista. Isso é gratidão. Deus livrou o salmista de uma morte iminente, e por isso ele o ama. Salmo 116, versículo 1. Ponto 2. Cordéis de morte, angústias do inferno. Os versículos 1 e 2 revelam 4 expressões tocantes. Amo ao Senhor, ele ouviu, inclinou e invocá-lo-ei. Essas palavras revelam o amor do salmista pelo Senhor. Isso porque ele passou uma experiência de sofrimento em que precisou invocar a Deus, e este o ouviu e se inclinou, atendendo a sua oração. A experiência do salmista foi provavelmente uma experiência de quase morte. As duas expressões, cordéis de morte e angústia do inferno, certamente referem-se ao episódio de quase morte do salmista. Nesse sentido, todas as possibilidades humanas se esgotaram. Não havia nada, do ponto de vista humano, que o salmista pudesse fazer. A única coisa possível era invocar o Senhor. Ponto 3. Invocação ao Senhor. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo:
Ó Senhor, livra a minha alma. Versículo 4. O termo invocar tem um peso forte nas Escrituras, quando o ser humano se coloca diante de Deus para buscá-lo em oração. Gênesis, capítulo 4, versículo 26, Jeremias, capítulo 29, versículo 12, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. No Salmo, trata-se de uma oração suplicante para que o Senhor concedesse um grande livramento diante da morte que estava assolando o salmista. Saiba que, em muitos momentos, passaremos situações em que os cordéis de morte e angústias do inferno nos cercarão. Por isso, devemos aprender com o salmista a forma como reagir diante do iminente perigo. Ele nos mostra que, no lugar de tomar uma decisão precipitada diante de um perigo, dirige-se ao Senhor, clamando-lhe incessantemente. É a ação mais sábia. Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Pense agora em algum evento que pode estar causando tristeza a você. Como ele impacta a sua vida? Parece que é uma ocasião bem sombria, não é mesmo? Coloque tudo isso diante de Deus, invoque o Senhor. Só Ele pode transformar os cordéis de morte em laços de vida, as angústias do inferno em alegria do céu. Tópico 2. O poderoso livramento do Senhor. Ponto 1. Piedoso, justo e misericordioso. Os versículos 5 e 6 revelam a natureza do caráter de Deus. As palavras que as descrevem são piedade, justiça e misericórdia. Deus jamais age de maneira contrária à sua natureza, ou seja, ele não age de maneira ímpia, injusta e odiosa. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos apresenta um Deus riquíssimo em misericórdia, que nos amou com um grande amor, mesmo nós sendo ainda pecadores. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Além disso, ele cuida dos simples e dos humildes. Salmos 116, versículo 6. Por isso, o salmista diz à sua alma: Voltai, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Versículo 7. O salmista recebeu o bem do Senhor, o livramento de Deus. Versículo 6. Ponto 2. A vida pertence a Deus. Nos versículos 8 a 11, o salmista afirma que o Senhor o livrou da morte. Versículo 8. Veja que belo jogo de palavras. Livrou os olhos das lágrimas, os pés da queda. Versículo 8. O cantor, agora convicto, sabe que não será tirado da terra dos viventes, mas ao contrário, ainda terá uma jornada bonita para caminhar, de acordo com a vontade de Deus. Versículo 9. O versículo 9 está em plena harmonia com o versículo 15, em que aparece a expressão: Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. A ideia aqui não é de que a morte do justo seja vista com alegria pelo Senhor, como se ele a desejasse. O salmo trata da gratidão do salmista pelo livramento dado por Deus, pois para ele nossas vidas são preciosas, têm um valor incomensurável, e mesmo a nossa partida está dentro dos cuidados de Deus. Ainda não era a hora do salmista partir. Aprenderemos aqui que não somos deixados por Deus ao acaso, mesmo em uma ocasião bem delicada. Todavia, de modo geral, e principalmente no Novo Testamento, a Bíblia mostra que Ele nos acompanha até mesmo na hora da morte, pois a vida é um dom divino e nenhum de seus filhos perecem neste mundo fora do escopo de sua vontade. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Atos, capítulo 7, versículos 54 a 60. Deus é cuidadoso com a nossa vida, mas também o é na nossa morte. Ponto 3. Experimentando o favor de Deus. Faça um exercício com a sua memória. Recorde um grande livramento de perigo que você experimentou. Essa experiência pode ser um instrumento de muita edificação espiritual para você e outros jovens em Cristo. Esse exercício é importante para deixar claro que a vida com Deus é uma vida de experiências verdadeiras.
Devemos ter plena convicção de que a nossa vida é moldada, traçada e estabelecida pelo Deus vivo. Por intermédio do Espírito Santo, ele nos dirige conforme o conselho de sua vontade. João capítulo 3, versículo 8, Efésios capítulo 1, versículo 11. A caminhada com Deus é uma caminhada de profundas experiências com Ele. Tópico 3. A ação de graças como expressão no culto público. Ponto 1. A virtude da gratidão. Diante do livramento do cantor, surge a pergunta: o que darei ao Senhor? Os benefícios são imensos, os favores de Deus são muitos. Então o salmista responde: tomarei o cálice da salvação, pagarei meus votos, oferecerei sacrifícios de louvores, invocarei o nome do Senhor. Todas essas atitudes do salmista têm a ver com o exercício da gratidão na adoração pública em Israel, ou seja, no templo, em que o salmista erguerá o cálice da salvação, um costume judaico de acordo com a lei, conforme Números, capítulo 28, versículo 7. Por causa do que Deus fez ali. Ali ele pagará os seus votos e suas ofertas. Assim, cultivar a virtude de gratidão é também ativar na memória as lembranças das bênçãos de Deus, pois jamais poderemos esquecer o que Ele fez. E à medida que somos gratos a Deus, somos também gratos ao nosso próximo, pois na maioria das vezes o Senhor usa o próximo como instrumento de livramento para a nossa vida. Nesse caso, a relação de gratidão é tanto vertical para com Deus quanto horizontal para com o próximo. Ponto 2. Culto público, um ambiente de gratidão. O culto é um ato de encontro entre Deus e o seu povo. Quando prestamos culto a Deus, o fazemos de maneira que o Senhor venha receber o que levamos, isto é, a nossa própria vida. Neste contexto, o culto público é o espaço adequado e especial para oferecermos a Deus a nossa ação de graça. Oferecer um culto de ação de graças por uma bênção recebida ainda é um exercício piedoso e gratificante para quem oferece e para quem participa. É a oportunidade que Deus dá ao nosso povo para praticar a virtude da gratidão. Por isso, celebre a Deus em sua igreja local. Por exemplo, pela bênção de passar em um vestibular, ou pelo ingresso em uma instituição para se desenvolver profissionalmente, ou pela cura de uma enfermidade. Também podemos agradecer pelas bênçãos espirituais como a salvação de um ente querido, o batismo no Espírito Santo, enfim, as razões para agradecer ao Pai são inúmeras. Deus se alegra com as nossas vitórias. Ora, a sua vitória também pode ser um estímulo encorajador para outros jovens que podem ser animados por meio do seu exemplo. Louve a Deus com ação de graças, pois Ele é digno da nossa gratidão. Conclusão. Você tem tido uma atitude de gratidão a Deus? Quais as pessoas foram instrumento de bênção para a sua vida? É preciso trocar as murmurações, as críticas e a irritabilidade com as coisas que não temos domínio pela perspectiva da gratidão. Creia nisso. A vida fica muito mais leve. Não por acaso o apóstolo Paulo declarou: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso só é possível por meio de um estilo de vida que cultive a virtude da gratidão.